gente está trazendo aqui muito dos princípios do diálogo, né? Como você pode usar os princípios do diálogo na sua sala de aula, como é que a gente pode trazer mais dinâmica, mais diálogo, mais educação para transformar em um jeito de aprender. E hoje eu vou falar um componente essencial que uma boa conversa deve ter e que um diálogo significativo quando você vai trabalhar com grupos de professores, quando você vai trabalhar muitas vezes uma reunião de pais ou um evento que você reúne as pessoas ou até mesmo na sua sala de aula com jovens, com adultos, né, que você possa trazer essa essência do diálogo. É a importância das boas perguntas. Uma boa pergunta é aquela que abre possibilidade, é aquela que me faz enxergar o que eu não estava vendo, é aquela que aponta para soluções e não para os problemas, é aquela que abre mesmo possibilidade. Tem uma máxima de quem trabalha com diálogo, estuda, eles falam assim: se o ouro estiver nas boas perguntas, né? Muitas vezes uma resposta ela é rápida, uma resposta fecha. Encerrou o assunto, pronto, eu tenho a resposta. Quando a gente abre a pergunta, a gente abre para o diálogo, a gente abre para esse compartilhar, para essa sabedoria coletiva que está na gente, mas que a gente precisa acessar, né, que está no grupo. E para tornar isso um pouquinho mais concreto, teve um exemplo de um desses facilitadores de diálogo, que ele trabalhando com uma pequena escola de uma cidade lá na Dinamarca. Ele tinha que facilitar um processo numa escola, né, que envolvia a comunidade, os pais, os alunos, os professores, e ele ia facilitar esse processo. A escola estava passando por alguns problemas. E aí eles gastaram muito tempo planejando esse encontro, pensando nas perguntas. E aí primeiro ele pensou, qual pergunta seria boa? Ele pensou, como a escola poderia ser melhor? Será que é uma pergunta fraca ou forte? Como a escola poderia ser melhor? Tá bom, é uma pergunta, digamos assim, média. Qual é o maior problema da escola? É uma pergunta boa? Será? Quando a gente quer trazer a discussão, quando a gente quer trazer o envolvimento, focar no problema, o maior problema da escola, pode não ser uma boa opção. Porque daí toda a atenção das pessoas, toda a inteligência das pessoas vai estar voltada para o problema. E muitas vezes elas já sabem o problema, né? O problema a gente sabe. Para quem está ali no dia a dia da escola, a gente sabe quais são os problemas. Mas o que essa pergunta nos convida é para a gente virar um pouco a chave e olhar um pouco para as soluções. Uma pergunta que tem uma resposta sim ou não resolve também. Você gosta dessa escola? Tá bom, sim, eu gosto, então vamos continuar a conversa. Mas se eu falo não, encerra o assunto. Uma pergunta que possibilite uma resposta sim ou não é uma boa pergunta para começar um diálogo. E aí a outra pergunta, como podemos resolver os problemas na escola? Ela envolve uma lista, um plano de ação, né? Mas é uma pergunta como aquela outra média, né? Não é tão forte, não gera tanta ação. Uma pergunta boa é uma pergunta que gera ação, que gera movimento, que gera energia, que as pessoas se mobilizam mesmo para buscar soluções, para tentar resolver. E que pode desencadear várias outras ações. Essa é a importância, né, da pergunta que gera uma ação. E aí, sabe qual foi a pergunta que eles chegaram para esse encontro? Qual foi a boa pergunta que eles escolheram como a pergunta essencial? Foi a seguinte: o que mais uma boa escola poderia ser? Olha, percebe como mudou o foco? Quando eu falo qual o problema da escola, como é que eu posso resolver o problema da escola, eu estou com foco no problema. Agora, se eu assumo uma boa pergunta, ela traz pressupostos também. Eu já trago muitos pressupostos embutidos naquela pergunta. Então, quando eu assumo o que mais uma boa escola poderia ser, eu estou dizendo que essa escola é boa, sim, né? Por mais que ela tenha problemas, ela é boa, ela está cumprindo ali minimamente o papel dela, a função daquela escola. Mas o que mais que ela pode ser? Eu abro possibilidades, eu faço as pessoas enxergarem longe, verem além, irem além dos problemas e dos desafios que elas estão passando. E essa pergunta gerou muitos e muitos desdobramentos, muitos projetos e foi realmente a pergunta mobilizadora, a pergunta que gerou ação, né? É uma pergunta que abre. E esse foi o caso na Dinamarca, mas a gente vê aqui nos nossos casos dos professores brasileiros que a gente está trazendo, os casos de inspiração, foram exatamente boas perguntas que eles fizeram e que abriram possibilidades. Eu penso, essa pergunta o que mais uma boa escola poderia ser, foi a pergunta que o professor Diego
o melhor professor do ano, agora de 2015, fez. Ele tinha uma escola incendiada, as carteiras queimadas, que ninguém queria estudar lá. E ele mudou, ele falou, não, a gente vai reconstruir essa escola e essa reconstrução vai ser coletiva. E o que ele trouxe? Ele fez parceria com os projetos, ele trouxe projetos de música clássica, trouxe projeto de astronomia, abriu a escola aos finais de semana. Quer dizer, ele pensou naquela escola, ele e toda a equipe, né, pensaram naquela escola como uma boa escola e o que mais ela pode ser. Ela não era só uma escola que tinha altos índices de vandalismo, de evasão, de indisciplina, que tinha carteiras incendiadas. Ela poderia ser mais. Então essa foi uma pergunta que abriu as possibilidades e que tornou a escola Darcy Ribeiro aí a referência em São José do Rio Preto. Se você ainda não assistiu, assista ao caso aqui completo, que você vai aprender muito.